Sei de santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer hoje a história de outro grande santo, esse dos primórdios da nossa igreja, São Dionísio, bispo de Corinto. Nós temos no nosso panteão, por assim dizer, de santos da Igreja Católica, seria melhor dizer nosso cânon, né, de santos da Igreja Católica, uma quantidade bem grande de São Dionísios. São vários São Dionísios que nós conhecemos. Esse não é aquele São Dionísio de Paris, é São Dionísio, bispo de Corinto. O mais conhecido é de fato São Dionísio de Paris, bispo de Paris, porque teve uma história bastante interessante. Foi decapitado e o corpo catou a cabeça e andou alguns passos ainda com a cabeça nas mãos. Um fato extraordinário de fato na vida de uma pessoa. Mas esse santo sofreu igualmente, por assim dizer. Não foi martirizado da forma como foi São Dionísio de Paris, mas também teve muitos inimigos e sofreu muito em vida. São Dionísio nasceu na região de Corinto. Não se sabe ao certo, não se tem muitas informações a respeito do seu nascimento e da sua vida quando ainda era jovem. Mas sabe-se que ele, pelo valor que tinha, pelo zelo apostólico, foi elevado a bispo da cidade, da diocese, não só cidade, mas da diocese de Corinto. Na época, no início do nosso cristianismo, por volta do ano 130, 140, era de fato uma diocese muito, muito importante, era uma cidade muito importante. E Dionísio, assumindo esse episcopado, teve que lidar com uma situação bastante peculiar daquela região, daquela época. A filosofia grega estava entrando dentro da doutrina católica, mas de uma forma estranha, por assim dizer. Muitas pessoas que não eram muito instruídas, não tinham uma instrução primorosa nesse campo da teologia e também da filosofia, acabavam misturando as coisas e acabavam propagando esse erro para as outras pessoas. E muitos erros grosseiros de doutrina estavam sendo assumidos como corretos. E quando Dionísio percebeu isso, ele combateu isso firmemente. Combateu não com violência, mas combateu com dialética, com discursos. Ele, perseguido como foi, teve que muitas vezes mandar cartas para que chegassem até os locais onde haviam fiéis ou onde haviam pagãos abertos à doutrina cristã, a saber um pouco mais a respeito da doutrina, mas haviam alguns inimigos que não permitiam que ele fosse lá. Então ele escreveu várias cartas mandando para essas comunidades para que a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, pudesse chegar até eles. Outro fato que aconteceu é que ele, em púlpito, diante das pessoas, fez pregações fervorosas, mostrando para as pessoas, de fato, de onde vinham os erros da doutrina que elas estavam propagando, porque ele estudou profundamente a filosofia grega e soube distinguir e perceber onde estava o erro de compreensão daquelas pessoas a respeito da doutrina cristã. E assim, ele foi bastante eficiente na sua pregação, mas ao mesmo tempo em que ele converteu muitos hereges, converteu muitos pagãos, ele também fez muitos inimigos que o perseguiram durante todo o seu episcopado, fazendo com que, de fato, a sua vida missionária não fosse nada fácil. Correu risco de vida muitas vezes, quase morreu algumas vezes em emboscadas, e mesmo assim seguiu adiante, foi firme. Não se tem relatos de que ele tenha sido martirizado, mas no Oriente, devido a toda a perseguição que ele recebeu por parte dos hereges e dos pagãos que não admitiam a doutrina cristã, ele é comemorado como um santo mártir. No Ocidente, não, ele é apenas como um santo confessor. É um homem de muita virtude e, de fato, de muita inteligência e sabedoria, que soube, de fato, lidar com toda essa tribulação, com esse desgaste de tantas heresias que se pluralizavam naquela região de Corinto.
Ele morreu no dia 8 de abril do ano de 171 e é tido como um grande homem defensor da fé, um grande santo da Igreja Católica, dos primórdios da nossa igreja. Nós podemos tomar em São Dionísio de Corinto o exemplo de fé, de persistência e saber que de fato existe uma doutrina, e essa doutrina que é guardada pela tradição da nossa igreja, ela deve ser preservada a todo custo. Devemos de fato lutar por ela, para que não seja mudada, para que não seja tergiversada, porque são muitos os inimigos que aparentemente estão de boa intenção, mas que querem na verdade fazer com que a nossa igreja pereça. Mas nós sabemos, Jesus disse a Pedro: nem as portas do inferno vão prevalecer contra essa igreja. E tu és Pedro, e sobre essa pedra eu construo esta igreja. Então nós temos a confiança na palavra do nosso Deus, feito homem, nosso Senhor Jesus Cristo, de que a Igreja Católica vai de fato continuar até o fim dos tempos. Vamos tomar esse exemplo de São Dionísio, defender também a nossa doutrina, defender também a nossa fé. E eu convido você a fazer a pergunta para Deus: qual o meu chamado, Senhor? Nessa vida que o Senhor me deu, qual a missão que o Senhor tem para mim? Qual o propósito da minha vida? E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, você escutando esse propósito de Deus e colocando ele em prática, vai ser a forma mais rápida para você ter de fato uma vida plena e feliz, sendo santos como Deus nos quer santos. Se você gostou dessa história, desse santo de hoje, deixe o seu joinha, também compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos ajude a evangelizar. Também, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos no nosso canal aqui, na Desterro FM no YouTube, e também no nosso quadro Conhecendo os Santos. Amanhã nos encontramos novamente com mais uma história de um santo, se Deus quiser. Até mais! Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.